Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você conhece a vontade de Deus? Você conhece a vontade permissiva de Deus? Porque quando nós lemos Romanos capítulo 8, verso 28, e nós falamos isso de boca cheia, né? Declaramos isso, não se preocupe. Todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é maravilhoso quando nós entendemos isso. Mas nós precisamos ler o texto todo. Porque o texto todo diz que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito dele. Então, tudo está no controle de Deus, tudo é para ele, tudo é para a glória dele e precisa ser. Então isso significa que quando Deus permite algo na sua vida, fala com esse irmão que está do seu lado, seja usado por Deus hoje. Quando Deus permite algo na sua vida, é porque Ele está trabalhando nela. É porque Ele está cuidando dela. É porque Ele está te ensinando algumas coisas nela. É porque Ele está te reposicionando para alguns lugares nela. Ah, meu Deus, quando Deus permite. Quando Deus permite, algo novo acontece. Agora, como é difícil nós entendermos isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso esta manhã. E eu queria que em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 14, nós entendermos um pouquinho tudo aquilo que vamos falar, que diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos Você foi criado por um propósito. Você foi criado para um propósito. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Repita comigo: Deus derramou sobre nós. E é algo abundante. Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos. Eu vou parafrasear, que algumas versões diz revelando, tirando a venda dos olhos. Desvendar é tirar a venda, desvendar é revelar. Desvendando-nos o mistério da sua, bata no peito, não é da minha, é da dele. Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer, repare que há uma bênção sobre mim, que ela é abundante, há um propósito determinado para mim, é algo que Deus já fez por mim, para um propósito, e o texto vai dizer para quê? Para fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos,
todas as coisas. Repita para esse irmão que está do seu lado: é tudo. É tudo. Fala com ele: é coisa boa, é coisa menos boa, é coisa ruim, é coisa difícil, é coisa fácil, é coisa que eu não gosto, é coisa que eu gosto. Fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Fala com esse irmão que está do seu lado: o Senhor fez tudo, o Senhor converge tudo, o Senhor alinha tudo, o Senhor derramou tudo, para que você manifeste a glória de Deus, para que você manifeste a glória de Deus. Nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, ou com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Senhor, nesta manhã, muito obrigado pela tua palavra. Só por si a tua palavra, Pai, ela nos ensina. Só por si a sua palavra, ela nos dá direção. Só por si a sua palavra nos gera pertencimento. Só por si a sua palavra, Pai, faz com que nós entendamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nesta manhã, Pai, tudo aquilo que nós temos rejeitado, que nós possamos a partir de hoje entender que faz parte do plano e do propósito do Senhor. Nada nem ninguém vai viver fora do seu plano, porque o Senhor tem o domínio de todas as coisas. O Senhor é o onisciente, onipresente, onipotente. E quando nós entendemos isso, nada foge do seu controle, nada foge das tuas mãos, nada foge dos seus olhos. E que nesta manhã, Pai, nós possamos ver, nós possamos, Pai, entender, nós possamos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, e nos colocarmos nela, para que nós possamos viver para a tua glória, Pai. Através da tua palavra, ensina-nos, Pai, corrige-nos, Pai, direciona-nos, Pai, posiciona-nos, Pai, para que possamos viver o sobrenatural do Senhor, e ao fim de tudo isso, fazer com que o Senhor sorria com todas as nossas atitudes. Por isso, ao Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Nesta manhã eu quero falar com você quando Deus permite algumas coisas que você está reclamando. Eu vim aqui para lhe dizer que é permissão de Deus para mudar a sua história. Algumas coisas que você está orando: Senhor, tira, e o Senhor está: não vou tirar. Você precisa passar por isso, porque quando eu permitir você viver aqui, você abusou. Então, se você não aprendeu nesse jeito, você vai aprender desse. A palavra convergir, a palavra desvendar, a palavra são palavras que nós precisamos ouvir nesta manhã. Quando Deus ele desvenda, quando Deus ele tira a venda, quando Deus ele mostra como é importante hoje nós com 40, 50, 60, 30 anos olhar para trás e falar assim: meu Deus, como foi necessário eu ouvir aquilo do meu pai. Como foi necessário eu ouvir aquilo da minha mãe. Como foi necessário eu passar aquele perrengue. Como foi necessário eu me desvincular de algumas amizades. Como foi necessário eu conhecer aquela pessoa. Como foi necessário. Mas para que nós vivamos isso e aprendamos com isso, nós precisamos entender que Ele vai convergir a nossa história. Porque o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o objetivo dEle é que nós vivamos o propósito que Ele tem para nós.
E quando nós entendemos isso, tudo muda. E quando ele diz aqui no verso 9 e 10, e nos revelou o ministério da sua vontade. Não é o ministério da sua vontade, é o mistério. Todos os dias nós precisamos fazer uma oração pela manhã. Senhor, eu quero viver a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ir onde a tua vontade quer que eu esteja. Eu não quero estar em ambientes, eu não quero falar com pessoas, eu não quero estar em ambientes que o Senhor não tem para mim, porque eu quero andar segundo aquilo que o Senhor tem para mim. E quando ele diz, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Fala com esse irmão que está do seu lado, o propósito de Deus, ele é bom. O propósito de Deus, ele é bom, porque ele é estabelecido em Cristo. Ei, preste bastante atenção, o objetivo de Deus sempre será nos levar ao propósito. Todas as vezes que Deus afunilar o seu caminho, todas as vezes que Deus dificultar o seu caminho, você pode ter certeza, Ele está convergindo. Às vezes quando o negócio aperta lá em casa, eu falo assim, amor, fica tranquila. Ele está convergindo. Fica tranquilo que Ele está levando a gente para onde precisa levar. Fica tranquilo. Esse vento está levando a gente para onde precisa levar. Fica tranquilo, fica tranquilo. Vai correr tudo bem, porque existe um propósito e ninguém pode tirar, ninguém pode livrar alguém do propósito que Deus tem na sua vida, a não ser que você recuse completamente e Deus te leve. A não ser que você recuse completamente, porque viver sem propósito é não glorificar o nome poderoso de Jesus. Mas nós nascemos para glorificar o nome do Senhor. E esse propósito, ele foi estabelecido desde a fundação do mundo, ao escolher a mim e ao escolher você. Agora nós, às vezes eu fico olhando para pessoas, e as pessoas parecem que acham que ela é um acidente. Eu vim aqui para lhe dizer que talvez você ouviu a sua história, e o seu pai disse para você, você não foi planejado. Eu vim aqui para lhe dizer, você não foi planejado pelos seus pais, mas pelo Todo-Poderoso, você já fazia parte do plano dele. Não, meu pai não me queria, minha mãe não me queria, seu pai não queria, sua mãe não queria, mas Deus te queria, Deus te quer, Deus continua querendo, e através da sua vida você vai gerar um grande testemunho que vai impactar muitas vidas, muitas realidades e muitas pessoas. Então nós não somos frutos de um acidente, nós não somos frutos de um acaso, nós não, meu pai não tinha nada para fazer, minha mãe não tinha nada, não. Antes de um plano terrestre, havia um plano no céu sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Se você ouviu isso, repreenda em nome de Jesus. A minha mãe não me queria, o meu pai não me queria, mas o meu Senhor me quer. Por isso é que a palavra diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho, o Senhor jamais o abandonará. O Senhor o jamais desamparará. E quando nós entendemos isso, nós vamos ter a certeza de que o nosso Deus é um Deus intencional. Olha nos olhos desse irmão e fala com ele assim: o que está acontecendo, Deus sabe de tudo. Nossa, mas ele precisa ser tão duro assim? Fala com ele, cuidado que pode apertar. Fala com ele, cuidado que pode complicar. Eu, se fosse você, eu costumava entender, porque quanto mais você não entende, pior fica a situação. Quem não entende num ano na escola, reprova e tem que passar outro ano. Existem provas que era para ser uma mudança de ciclo, e aí vira um círculo. Eu vou repetir. Existem provas que era para ser uma mudança de ciclos, e acaba sendo um círculo. Nós nunca saímos dessa prova. E nós não iremos sair dela, por quê? Porque Deus, Ele não deixa, Ele não nos livra do propósito dEle e do processo que Ele tem para as nossas vidas. Ele é o próprio Deus. Jesus, Ele não livrou o Filho amado dEle, aquele que não pecou, aquele que não errou, Ele passou por um processo. E se você abrir comigo, eu quero falar do primeiro tópico, 2 Reis. Abra comigo em 2 Reis, por favor. 2 Reis, capítulo 5.
Eu quero aqui dar alguns exemplos de alguns homens de Deus que Deus, Ele permitiu que algumas coisas acontecerem para dar a volta ao contexto e levar aquela pessoa para o propósito. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler apenas do verso 10 até o verso 13. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Todos nós conhecemos o contexto desse texto. Todos nós conhecemos essa história de Naamã. Naamã era um comandante do exército, mas Naamã era um homem poderosíssimo. E se nós analisarmos as características de Naamã, nós vamos ver que Naamã, ele estava habituado a dar ordens. Naamã, ele estava habituado a direcionar. Naamã, ele estava habituado a fazer do jeito dele. Naamã estava habituado a tomar conta do nariz dele. Naamã estava habituado a não receber ordens de ninguém, mas dar ordens. Mas a Bíblia diz que ele era poderoso. A Bíblia diz que ele era chefe de um exército. A Bíblia diz que ele dava ordens. A Bíblia diz que ele direcionava. A Bíblia diz que ele fazia tudo na linha de frente. Mas um dia, a lepra o atacou. Eu vim aqui para lhe dizer que algumas coisas vão acontecer na sua vida e Deus vai permitir só para que o seu orgulho caia. Só para que o seu orgulho seja detonado. Só para que o seu nariz em pé seja detonado. Por quê? Porque o orgulho, ele precede o quê? A queda. E o objetivo de Deus não é ver você caindo. O objetivo de Deus não é ver você fora do propósito. O objetivo de Deus não é você viver aquilo que Ele estabeleceu para você. E a Bíblia diz que quando o homem de Deus, quando o profeta chega para ele e fala: faz isso. A Bíblia diz que ele começou a desenhar até como o profeta ia recebê-lo. Ele começou a questionar o rio que o profeta enviou para ele. Eu vim aqui para lhe dizer para você que Deus, ele vai permitir algumas coisas para acabar com seus questionamentos. Deus vai permitir algumas coisas para acabar com o seu orgulho, para acabar com o seu nariz empinado. Deus vai permitir algumas coisas para que você vá para o pó, para que você entenda que existe um Deus em Israel. Aquele homem não entendia, ele era o Deus da família dele, ele era o Deus, ele era o Senhor da família dele, ele é o que tomava decisão, ele é o que mandava, ele é o que dava direção. Mas a Bíblia diz assim, logo no primeiro versículo: porém, ele era leproso. Ele poderia fazer tudo, ele poderia ter tudo, ele poderia direcionar todo mundo, mas a Bíblia não deixa de dizer: porém, ele era leproso. Coloca aí o versículo 1, por favor. 2 Reis 5:1. 2 Reis 5:1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu, mas aquele senhor ali é com letra maiúscula ou minúscula?
E de muito conceito, porque por ele o Senhor. Aí quem foi que deu a vitória? Foi o Senhor com letra minúscula ou o Senhor com letra maiúscula? Tem coisas acontecendo na sua vida que você pensa que é você, mas é o Senhor. Que você pensa que é o seu patrão, mas é o Senhor. Que você pensa que é a sua força natural, mas é o Senhor. Que você pensa que é as suas habilidades naturais, mas é o Senhor. Olha só! Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante das pessoas, diante do seu exército, mas ele ainda não sabia que a vitória tinha dado pelo Senhor dos senhores, pelo Rei dos reis. Olha só para você ver, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era herói da guerra. Eu tenho uma família linda, porém sou orgulhoso. Eu tenho muito dinheiro no banco, porém sou rebelde. Eu posso, eu fiz, eu conquistei, eu construí, eu fui, eu ganhei, porém o meu nariz continua empinado. Porém, eu ainda não consegui reconhecer o poder, a majestade, a glória do meu Deus. Eu ainda não consigo ver Deus nas minhas coisas. Eu ainda não consigo ver Deus na minha família. Eu ainda não consigo ver Deus. Eu vim aqui para lhe dizer que Deus vai permitir só para mexer no seu orgulho. Deus vai permitir só para fazer você voltar a se prostrar diante de um Deus que é todo poderoso. E se você chegar no fim dessa história, vamos lá? No fim dessa história, aí ele quer escolher, ele quer isso, ele quer aquilo, ele quer não sei o que, 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 ele quer fazer alguma coisa. Abra aí a partir do verso 15. A partir do verso 15. A partir do verso 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio e pôs-se diante dele e disse: depois de ser curado, depois de mergulhar 7 vezes, depois de viver o processo. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Deus poderia ter dito ao profeta: olha, manda ele só uma vez mergulhar, tá bom. Poderia ou não poderia? Eu vou mais, ele não precisava nem mergulhar. Bastava ele dizer, ó, ser curado. Precisava ou não precisava? Por que mergulhar 7 vezes, gente? Por que mergulhar 7 vezes? Ele precisava ser destronado. Eu imagino que cada mergulho era uma área que Deus estava trabalhando na vida de Naamã. Cada mergulho era uma área que Deus estava curando Naamã. Cada mergulho era um processo que Naamã estava vivendo. Cada luta que você está passando hoje é uma vitória que você está tendo. Não enxergue como derrota, mas enxergue como uma conversão de Deus para mudar a sua história, colocar você no plano e viver o propósito. E ele diz: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio pôr-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que mas os rios de Damasco não era melhor? Mas do meu jeito não era melhor, da minha forma não era melhor, da minha maneira não era melhor. Eis que agora quando? Que tempo é esse? Depois de passar pelo esmagamento, depois de passar pelo processo, depois de passar pela realidade, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do meu servo.
E aí você vai ver que ele vai tentar dar ouro, vai tentar dar prata, vai tentar, e o servo, não, eu já sirvo ao dono do ouro e da prata, eu já sirvo aquele que é fiel, eu já sirvo aquele que é justo, eu já sirvo aquilo que Deus fez com você não é para ninguém cobrar, aquilo que Deus fez com você tem a ver com o processo dele na sua vida. Fala com esse irmão que está do seu lado, na sua vida, quantos mergulhos vai ser preciso? Ele respondeu ou não? Essa pergunta é complicada, não é verdade? Essa pergunta é complicada. Naamã despreza o Jordão, mas o Jordão era o caminho que Deus tinha para ele. Não despreze, não despreze, não despreze. Existem situações que nós fugimos agora, mas lá na frente Deus volta. Opa, peraí, vamos fazer de novo. Por quê? Porque Deus vai permitir para que o nosso orgulho vá abaixo. A segunda forma, Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, verso 15. Atos capítulo 5, verso 15. Deus vai permitir algumas coisas, simplesmente para nos posicionar onde Ele precisa. Atos capítulo 5 diz: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e que os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Pastor, mas quem é esse Pedro? Hoje a sombra de Pedro estava curando, mas quem é esse Pedro? Pergunta para esse irmão, quem é esse Pedro? É aquele que afundou na frente de Jesus. É aquele que teve uma experiência extraordinária, é aquele que passou por um processo extraordinário, é aquele que olhou para o vento, é aquele que olhou para as circunstâncias, é aquele que olhou para onde não podia olhar, mas o mesmo Deus, a partir de um processo doloroso, a partir de um processo penoso, Ele começa a usar esse homem, porque tinha um propósito na vida desse homem. E nesta manhã eu quero lhe dizer, existe um propósito na sua casa. Pastor, eu não consigo ver, mas quem disse que era para você ver? Eu quero que você creia. Pastor, sabe qual é que é a nossa dificuldade? Nós queremos ver, e Deus quer que nós creiamos, porque se nós vermos, nós achamos que somos nós. Agora, se nós crermos, nós vamos ter a certeza que é Ele que faz. É Ele que faz, é Ele que faz. Repare, Deus vai permitir algumas coisas, Deus vai permitir alguns processos, Deus vai permitir algumas viagens, Deus vai permitir algumas rupturas, Deus vai permitir algumas realidades, simplesmente para te colocar no lugar que você precisa estar. Fala com ele, não é no lugar que você quer, é no lugar que Deus quer. Existe uma posição. O nosso Deus é organizado, o nosso Deus é intencional, o nosso Deus é relacional. Quando ele criou a pastora Carla e o pastor Fernando, ele sabia exatamente onde eles iriam estar, o que eles iriam fazer. A vida dele estava toda desenhada. Ou você acha que o nosso Deus é um Deus desorganizado? Se Ele é um Deus que sabe até quantos fios de cabelo você tem na cabeça, você não sabe onde é que Ele iria se posicionar você, onde é que Ele iria colocar a sua família. Agora, pastor, quando chegar nessa posição? É quando permitir que Ele nos posicione. Pastor, como é que Ele nos posiciona? Fala com esse irmão, não abra mão do processo. Para fazer um bolo tem processo. Se errar o processo, o que acontece? Desanda. Fala com esse irmão, no bolo da sua vida, se você errar algum ingrediente, a sua vida vai desandar. Uai, pastor, então a minha vida está desandando é porque eu errei alguma coisa no processo? Sim. Mais sincero que isso eu não posso ser.
É isso mesmo. Quando a vida desanda, opa, o que eu errei? Aumentei o tempo, diminui o tempo, não coloquei os ingredientes, não vivi o que tinha que viver. O pão tem que ser levedado. Se colocar no forno sem ser levedado, o que vai acontecer? Está cheio de padeira aí, ó. Ei, presta bastante atenção. Hoje, talvez você esteja na posição de afundar nas águas. Mas eu quero lhe dizer, prossiga, 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 prossiga. Olhe para o autor e consumador da sua vida. Aquele que falou, aquele que disse, aquele que decretou sobre a sua vida, é o mesmo que está aguardando você colocar-se na rota do processo para viver o propósito. Prossiga, prossiga. O mesmo Pedro que afunda é o mesmo Pedro que onde passa a sua sombra cura. Meu Deus do céu. Fala com esse irmão que está do seu lado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para usar a sua vida, para usar a sua casa, para usar a sua família, para usar os seus filhos. Deus faz, Deus sei. Ei, aquele comandante foi detonado, aquele comandante, para ele reconhecer que havia um Deus em Israel. Olha o que ele teve que passar. Ele teve que viver uma lepra. Ele teve que viver processos que ele não queria. Ele teve que ir a lugares que ele não queria ir. Ele teve que falar com pessoas que ele não queria falar. Ele teve que se posicionar onde ele não queria estar naquela posição. Mas o resultado foi poderosíssimo. O resultado foi maravilhoso. Porque Deus quer te posicionar. Deus quer te posicionar. Abra comigo Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Versos 7 a 10. Ezequiel capítulo 37. Muito bem. Nós estamos aqui no cenário do vale de ossos secos. Eu estou falando de processos, porque Deus vai fazer algo sobrenatural. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu. Verso 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. 9. Então ele me disse: profetiza, ó Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Verso 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo poderoso. Eu vim aqui nesta manhã para lhe dizer algo da parte de Deus. Talvez você se sinta fraco, talvez você se sinta morto, talvez você se sinta um inútil, talvez você se sinta alguém que não pode fazer nada, que não sabe de nada, que não consegue falar nada com ninguém. Mas hoje nós iremos profetizar sobre a sua vida. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão dos lados assim, ó, abençoa essa pessoa. Começa a profetizar sobre a vida deste homem. Começa a profetizar que aonde a morte vai haver vida, aonde houver a doença vai haver cura, aonde houver tristeza vai haver felicidade, aonde houver pobreza vai haver riqueza, aonde houver destruição. Meu Deus, você veio aqui neste culto nesta manhã, você não veio à toa, você veio para ser fortalecido, você veio para ser direcionado, você veio para ser transformado. Se você crê nisso, dê um glória a Deus, é para Ele. Ei, presta bastante atenção.
Você veio aqui hoje, você não veio à toa. Você pode ter chegado aqui fraquinho. Talvez espiritualmente você se sente anêmico. Mas nós estamos profetizando sobre a sua vida, porque existe um direcionamento de Deus para você. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Existem pessoas que entrou aqui nesta manhã que você estava com vontade de suicidar. Existem pessoas aqui nesta manhã que você está assim: eu não volto mais naquele lugar. Você entrou aqui de uma forma, você não fala mais. Não. O Senhor hoje está te transformando essa fraqueza em força. O Senhor está transformando essa fraqueza em força. O Senhor está transformando essa tristeza em alegria agora. Porque aquele que abriu o mar vermelho, aquele que deu vida ao monte de ossos, Ele está aqui nesta manhã. E Ele vai mudar a sua vida. Ele vai mudar a sua casa. Ele vai mudar essa situação. Eu creio em nome de Jesus. Vira para esse irmão, olha nos olhos dele e fala assim: se você permitir. Fala para ele: você está disposto? Agora pergunta para ele: sabe por que tudo isso aconteceu? Fala com ele: sabe ou não sabe? Acorda aí, meu irmão. Fala com ele: simplesmente porque Ezequiel obedeceu uma direção. Fala para ele: quem obedece cresce. Ele só obedeceu. Obedecer é melhor do que? Por que você está sacrificando? Obedeça. Se lança ao processo. Se lança ao processo. Esparrama no processo. Vive o processo. Fala: Senhor, a partir de agora eu não quero saber de mais nada. Eu já tentei do meu jeito, eu já tentei da minha forma, eu já tentei daquele jeito. A partir de agora eu quero tentar do jeito do Senhor. Ezequiel só teve o resultado que teve. Só realizou o que realizou. Só fez o que fez. Foi ele que fez? Foi o? Mas espera aí, tem alguma coisa mal aqui. No caso de Naamã, quem fez foi ele? No caso de Ezequiel, quem fez foi ele? Uau! Cutuca esse irmão, fala com ele: você é instrumento. Fala com ele: sabe por que você é instrumento? É porque Ele é Deus. Não é você que é Deus, não é você que é Senhor da sua situação, não é você que sabe, é Ele que sabe, é Ele que tem, é Ele que pode, é Ele que vai, é Ele que faz. E quando nós entendemos isso, nós voltamos para Efésios capítulo 1. É para a glória, é para que nós sejamos aperfeiçoado, guardado, protegido, para que Ele seja glorificado. É Ele que é glorificado, não somos nós. O maior desafio aqui é que nós queremos ser glorificados. Presta bastante atenção. Existe um milagre aqui em Ezequiel. A primeira coisa, após Ezequiel obedecer, o que Deus fez? Colocou as coisas no seu devido? Volta lá o texto, por favor. Volta lá. Ezequiel 37, já esqueceu, meu final, né? Graças a Deus. Volta lá. Verso 7. Então profetizei. Não, volta 6. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha a obediência de Ezequiel. Ele foi para o lugar onde Deus havia mandado e não para onde ele queria ir. Fala com esse irmão: existem lugares que você está indo que Deus não pediu para você ir. Verso 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Meu Deus, tem que ser uma palavra de Deus. Você chegar num lugar seco e falar assim: nasce aí. Vai, dá vida de novo. Às vezes a pessoa só está doente. E aí o médico fala um diagnóstico que vai morrer. Você já nem ora mais.
Ah, o médico falou vai morrer mesmo. Agora imagina ossos sequíssimos. Só uma direção de Deus. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Fala com esse irmão: Ezequiel. Ezequiel. Quando alguém te perguntar alguma coisa, a sua resposta é: só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Eu a partir de hoje não sei nada. Eu sei que eu tenho um Deus que é fiel, que é poderoso, que é maravilhoso. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a esses ossos. O profeta fez uma coisa, Deus vai fazer a parte dele agora. Vamos ver como é que Deus vai fazer? Quem está preparado para ser osso aí? Quem está preparado para ser trabalhado por Deus agora? Vamos lá ver. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei eu entrar o Espírito em vós e vivereis. Promessa. Tudo aquilo que Deus promete, Ele faz. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Promessa, correto? É promessa ou não é? Segue. Então profetizei segundo o que fora. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sinto, não é o que eu tremo, não é o que eu sinto frio, sinto calor. Tem gente sentindo demais. Se você obedecesse o tanto que você sente, se você lesse a Bíblia o tanto que você sente, o que você está sentindo é frio, meu irmão. Às vezes calor, e às vezes também é febre. Então profetizei segundo o que fora me ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Até no ruído, houve um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se cada osso. Fala com esse irmão que está do seu lado: não há confusão com Deus. Não há confusão com Deus. Não. Com Deus não há confusão. Com Deus não há confusão. É cada osso com o seu osso. Ele não juntou braço com perna. Ele não juntou perna com cabeça. Ele juntou cada osso com osso. Fala com ele assim: o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, é um Deus de ordem. É um Deus de paz. É um Deus de alegria. Não é um Deus de confusão. Não é um Deus de confusão. Agora você aceita? Essa é que é a pergunta. Você aceita Ele fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na intensidade que Ele quer, no tempo que Ele quer, ou você vai continuar fazendo do seu jeito? Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. 10. Profetizei como ele. Meu Deus, fala com esse irmão: pelo amor de Deus, para de desobedecer. Fala para ele tudo que você precisa resolver. Fala para ele tudo que você precisa resolver. Deus tem direção, Deus tem palavra, Deus tem orientação. Para de viver aí, eu sou. Nós precisamos declarar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Não. É a palavra. É a palavra. Não é o que eu quero, não é o que eu sinto, não é o que eu acho, é o que Ele quer. Meu Deus, Ele vai permitir só para te direcionar, Ele vai permitir só para cuidar de você. Gênesis capítulo 8, verso 4, eu já estou quase terminando, me dá mais 5 minutos. Quem está comigo aí? Quem está comigo? Glória a Deus.
Gênesis capítulo 8, verso 4. Gênesis capítulo 8, verso 4. Coloca para mim aqui. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Pastor, o que isso tem a ver? Que loucura é essa, pastor? Depois do dilúvio, a arca, ela pousa no Monte Ararat. Um dos montes mais altos da região da Turquia. Cerca de 5.100 metros de altura. Sabe o que Deus estava nos ensinando aqui? Que depois de toda a tempestade, depois de toda a confusão, depois de colocar osso no lugar de osso, depois que curar você, depois que trabalhar sua família, depois que trabalhar sua casa, Ele vai te levar a um lugar para ampliar a sua visão, para ampliar a sua visão. Você está muito limitado, você está muito limitado. Aquele povo tinha visto uma tempestade, aquele povo tinha visto algo poderoso, aquele povo tinha visto o juízo de Deus, mas há um momento que Ele leva aquele que Ele escolheu, Ele leva aquele para um monte, e esse monte é muito alto. Ele fala: depois da tempestade eu vou te levar a um lugar alto, eu vou te levar a um lugar diferente. Sabe por quê? Por que eu não levei antes, meu Deus? Porque antes você ainda não estava tratado, antes você não estava preparado. Porque quanto mais eu te exalto, maior será a queda se você não estiver curado e preparado. Mais alto será a queda, mas agora que o seu coração está transformado, agora que as suas motivações estão preparadas, agora que a sua inteligência emocional foi curada, agora que você tem a palavra como firme fundamento da sua fé, agora eu vou te levar para um lugar diferente, agora eu vou te levar para um lugar novo, e de lá você vai ver todo aquilo que eu vejo, de lá você vai ter uma amostra do que o Todo-Poderoso está vendo. Ei, presta bastante atenção. Deus permite algumas coisas na nossa vida simplesmente para ampliar os nossos horizontes. Tem pessoas que só enxergam aqui, ó. Na medida em que você levanta a cabeça, vai ampliando, vai ampliando, e a visão fica clara. Presta bastante atenção numa coisa. Um dia, eu estava na Matriz em Belo Horizonte, às 7 horas da manhã, orando, há mais de 30 anos atrás. E eu estava prostrado. Prostrado. Mas quando eu levantei, a nossa igreja naquela altura era cheia de bandeiras em volta. Quem lembra dessa altura? Mas quando eu levantei e que a minha cabeça ficou nessa posição, eu só enxergava uma bandeira. Pergunta para esse irmão: você sabe que bandeira o pastor enxergava? Pergunta para ele, 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 pergunta para ele. Se você faz ideia de qual bandeira ele enxergava, pergunta para ele, qual foi a resposta dele? E aí eu levantei, eu vi só uma bandeira, mas havia todas as nações. Por que eu enxerguei só uma? Fala com esse irmão que está do seu lado: porque havia um. Aí eu comecei os questionamentos. Mas por quê? Eu nunca pensei em sair do meu bairro. Eu nunca pensei em sair da minha cidade. Eu nunca pensei em sair do meu estado. Eu nunca pensei em sair do meu país. Isso deve ser loucura da minha cabeça.
E eu falei, mas se é do Senhor, eu quero viver essa loucura. Se é do Senhor, eu quero viver essa loucura. E Ele foi confirmando aqui, Ele foi confirmando ali. Ele usa esse, Ele usa aquele, Ele usa aquele. Mas tudo na palavra, não é emocionaliza. Palavra, 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 palavra. Deus direcionando. E hoje eu posso contemplar. Hoje eu posso contemplar vocês. Hoje eu posso ministrar para vocês. Hoje eu posso declarar palavras para vocês. Mas desde o joelho até eu estar em cima de uma plataforma, fala com esse irmão, sabe o que houve? Processos. Fala com ele, não é processo, é processos. Pergunta para ele, você está disposto a passar pelo processo? Você está disposto a passar pelo processo para viver aquilo que Deus estabeleceu para você? Hoje, meu irmão, nós estamos aqui porque uma nova história Deus tem para nós. Um novo tempo Deus tem para nós. Ei, presta bastante atenção. Em 1 Reis, no capítulo 19, nós vamos ver aquele homem que fecha o céu e abre o céu, faz chover e faz parar de chover. Nós vamos ver aquele homem desesperado, nós vamos ver aquele homem desanimado, nós vamos ver aquele homem pedindo a morte. Sabe por que Deus permite algumas coisas? Feche os seus olhos, por favor. Sabe por que Deus permite algumas tristezas? Sabe por que Deus permite algumas portas fechadas? Sabe por que Deus permite algumas desavenças? Sabe por que Deus permite algumas realidades que você não quer passar? É porque Ele quer te ver de volta aos pés dEle. Ele quer ver você pertinho dEle. Ele quer ver você ouvindo Ele. Ele quer ver você priorizando Ele. Ele quer ver você cuidando dEle. Ele quer ver você guardando a palavra dEle. Ele quer ver você se relacionando com Ele. Deus chega de mansinho. Elias estava naquele momento de pedir a morte, mas Deus vai chegando de mansinho como uma brisa suave e faz Elias sair da caverna. Deus não precisa de muito para trazer você de volta. Sabe por quê? Porque você é escolhido por Ele. E nesta manhã eu tenho certeza que existem homens e mulheres aqui que estão tristes, estão preocupados, estão desanimados, estão falando em desistir, estão falando em voltar atrás, estão falando em falar assim, eu não quero mais esse processo, eu não quero mais viver essa realidade. Mas eu vim aqui para lhe dizer que Deus te trouxe aqui para que você se chegue mais perto dEle, para que você esteja do lado dEle, para que você ouça a palavra dEle, para que você ouça somente Ele, porque Ele quer você de volta. Ele quer você ajoelhado, Ele quer você abraçando, Ele quer ver você ensinando, Ele quer ver você pregando, Ele quer ver você cantando, Ele quer ver você estudando, Ele quer ver você fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Põe a mão no seu coração assim, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Nesse dia o Senhor não te trouxe aqui para te acusar e falar que você é orgulhoso. Ele não te trouxe aqui para chamar você de desobediente. Ele trouxe você aqui para constatar apenas que isso está impedindo você de viver o propósito dEle. E neste dia o Senhor lhe trouxe aqui para lhe fazer algumas perguntas. Eu gostaria que você respondesse para você mesmo. E eu termino. Como está o seu orgulho? Porque o orgulho, ele precede a queda. E Deus não quer que você caia. Deus não quer que você viva o que não precisa viver. A segunda pergunta que Deus tem para você: a posição que você está ocupando, ela é sua ou você que quer ocupar? Seja em casa, seja com os filhos, seja com o patrão, seja na empresa, seja onde for. A terceira pergunta: você tem certeza para onde você está indo? Ou você apenas está indo? Ou você apenas está caminhando? Ou você apenas está se esforçando? E durante o caminho o Senhor tem uma próxima pergunta para te fazer, a quarta: para onde você está olhando? A Bíblia fala que Demas, amando o presente século, ele abandonou o propósito. A Bíblia vai nos dizer que Ló, olhando para as campinas,
olhando para lugares bonitos aos seus olhos, acabou quase gerando morte em toda a sua família, destruição em toda a sua família. E ele tem uma quinta pergunta para lhe dizer, e hoje é uma afirmação, não é uma pergunta. Ele te ama tanto, que Ele escolheu hoje para trazer você de volta para o propósito. Ele escolheu hoje, enquanto nós louvamos ao Senhor, você sentado, você vai conversar com Deus, como você nunca conversou. Você vai falar com Deus como você nunca falou. E você vai expressar para Ele como você nunca expressou aquilo que está acontecendo na sua vida. É momento. Quando tudo diz que não, É só você e Ele agora. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Ele está te ouvindo. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Ele está te ouvindo. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Continua com a mão no coração. Continue falando com o Senhor. Mas agora você vai declarar essa canção. Você vai fazer dessa canção a sua oração. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Declara isso. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Declara isso. Eu sei. Declara isso. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Você não pode, mas Ele Sua pode. destra me Você sustenta não e tem me carne, mas faz Ele prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Paizinho, nesta manhã, Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos. Só o Senhor sabe como cada um deles entrou aqui nesta manhã. Alguns, Pai, preocupados. Alguns, meu Deus, ansiosos. Alguns, Pai, tendo pleno conhecimento de que algo não está bem e onde não está bem. Mas nesta manhã, Pai, eu tenho a certeza que enquanto a sua palavra é ministrada, ossos que estavam, meu Deus, secos, começaram a ganhar vida.
Pessoas que estavam tristes começaram, Pai, a olhar para um ambiente de alegria. Pessoas, Pai, que estavam prostrados diante da sua doença, hoje têm a convicção da cura. E por isso, meu Deus, nós queremos abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Mas nesta manhã, Pai, nós não podemos sair daqui sem ter a plena convicção de que todos estão nos caminhos do Senhor, que todos estão vivendo a realidade do Senhor. Por isso agora, meu Deus, eu oro pela vida de cada um que precisa tomar uma decisão. Nós vamos ver, Pai, que Naamã precisou tomar uma decisão. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo precisou tomar uma decisão. Jesus precisou tomar uma decisão. Nós cremos, Pai, que decisões irão ser tomadas a partir de hoje. E aquilo que estava seco vai ter vida. Aquilo que estava morto vai reviver. Aquilo que não estava funcionando vai funcionar. Porque tudo é para a Tua glória. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor. Por isso, nesta manhã, eu quero que você, com seus olhos fechados e com a mão assim no seu coração, eu quero dar duas oportunidades para você. A primeira oportunidade: ei, não é amanhã, não é ontem, é agora. A primeira oportunidade é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Pastor, eu nunca entreguei a minha vida para Jesus, mas hoje eu preciso entender o propósito da minha vida. Eu preciso passar pelos processos que forem necessários passar, mas eu quero viver o pleno, eu quero viver o favor de Deus, eu quero viver o cuidado de Deus, eu quero viver, Pai, tudo aquilo que Deus tem para mim. E você nunca entregou a sua vida para Jesus e hoje você vai fazer a primeira vez. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão assim direita. Você não precisa fazer mais nada, é só isso. Levanta a sua mão direita onde você está. Isso, nós já temos mãos levantadas. Fique com a sua mão levantada, porque o Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo. Permaneça com as mãos levantadas. A segunda oportunidade que eu quero dar é para você que um dia já tomou essa decisão, mas você anda afastado. Você sabe, enquanto eu pregava, você sabe o que Deus já prometeu, você sabe o que Deus já fez na sua vida, mas algo te distraiu. Não importa o que aconteceu, hoje você quer renovar a sua aliança com o Senhor. Basta você levantar a sua mão direita assim aonde você está. Levanta a sua mão direita aonde você está, que você vai estar renovando. A única coisa que você precisa agora é levantar a sua mão e renovar a sua aliança com o Senhor, renovar aquilo que precisa ser renovado com o Senhor. Levanta bem alto, que é a única coisa que você precisa fazer para que você possa viver todos os processos a partir de agora. Ao levantar a mão, você está dizendo para Deus: Deus, pode agir na minha vida, faça como o Senhor fez em Naamã, quebra o meu orgulho, quebra a minha desobediência, eu quero viver o sobrenatural. Levanta bem alto, existem algumas mãos que eu não consigo ver ainda. Levanta bem alto, porque eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Eu quero que esse novo tempo seja realmente um novo tempo na sua vida, seja um novo tempo na sua história, seja um novo compromisso, seja um novo dia realmente. Eu quero vos pedir um favor, levanta a mão assim, todos vocês que levantaram as mãos, me permita, por favor, eu não quero que você saia daqui sem eu orar por você. Vem aqui à frente rapidinho, é 1 minuto, eu prometo para você que é 1 minuto, é muito rápido. Vem cá, vamos celebrar a vida desses irmãos. Vem cá, meu filho, vem cá, meus filhos, vem cá, por favor, por favor, pode vir, um novo tempo, uma nova história Deus tem para você. Me sustenta e me faz prevalecer. Isso, um novo tempo, uma nova história Deus tem para você. Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Deus tem um novo tempo, sua Deus tem uma nova destra me história. sustenta e me faz prevalecer. Se você precisa tomar essa O decisão, Deus do impossível não desistiu de mim. estenda suas mãos aqui para frente, sua estenda destra suas mãos me sobre eles. sustenta e me faz prevalecer. Isso. Ah, Deus.
impossível, não Pai. desistiu de mim. É o Deus do impossível. Sua destra É o me Deus do impossível. sustenta e me Mudando faz rumo, mudando história, mudando direções. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos. Meu Deus, estenda a sua mão para cá. Eu posso ver ossos secos aqui ganhando vida agora. Eu posso ver ossos secos ganhando vida. Começa a declarar sobre a vida desses irmãos. Senhor, nesta manhã, Pai, nós cremos, meu Deus, num Deus que pode, num Deus que faz, num Deus que é, num Deus que tem, num Deus que cuida, num Deus que protege, num Deus que faz algo novo acontecer na vida desses irmãos. E por isso, meu Deus, eu não sei o que trouxe eles aqui hoje. Eu não sei o que trouxe eles aqui hoje, mas eu sei aquilo que o Senhor pode fazer. Eu sei aquilo que o Senhor pode fazer. E por isso, Pai, nesta manhã nós declaramos vida. Nós declaramos vida em ambientes que há morte. Nós declaramos paz em ambientes que há guerra. Nós declaramos alegria, Pai, em ambientes que há tristeza. Nós declaramos cura se houver doença. Nós declaramos restauração da parte do Senhor. Nós declaramos, Pai, prosperidade da parte do Senhor. Por isso, nesta manhã, Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, declarando sobre eles, Pai, toda sorte de bênção. Tudo aquilo, meu Deus, que precisa convergir agora, que o Teu Espírito Santo se encarregue disso. Tudo aquilo que precisa ser manifestado agora, que o Teu Espírito Santo se encarregue disso. Tudo aquilo que precisa ser tratado agora, que o Seu Espírito Santo encarregue disso. Por isso, Pai, nós Te damos toda a honra, glória, louvor e declaramos, Pai, uma nova estação na vida deles, em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, olhem aqui para o pastor. Repita comigo uma oração assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente ao seu lado. Amém? Olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que ter festa na terra também. Então eu vou contar até 3. No 3 vocês vão olhar para trás, porque eu quero apresentar para vocês uma igreja, uma família que não é perfeita, mas é uma família apaixonada por Jesus. Amém? Vamos lá então, igreja. Bora, tem festa aqui ou não? Bora, bora, bora. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Aleluia! Declara isso, declara isso. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família. Declara isso. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de Ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Vire para esse irmão que está do seu lado. Fala, cuidado. Essa semana
Deus vai permitir algumas coisas para te colocar no eixo. Fala para ele, qual o eixo, pastor? O eixo do propósito dele para a sua vida. Amém, glória a Deus. Paizinho, graças nós te damos, meu Deus, por este culto maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque o teu nome foi exaltado, glorificado e adorado. Obrigado por cada louvor, obrigado por cada levita, por cada voluntário que esteve neste culto, servindo com tanta alegria e paixão. Obrigado, Pai, por cada irmão que esteve aqui presente. Obrigado por cada um que está acompanhando da sua casa, do seu trabalho, da sua viagem. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares. E que tenhamos, Pai, essa semana cheia do favor de Deus, cheia do cuidado de Deus. Pode sim, Pai, nós estamos aqui como igreja. Realinha a nossa vida, realinha o nosso propósito. Nós queremos caminhar conforme a sua vontade, que é boa, é agradável e é perfeita. Por isso, Pai, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. E por isso, Pai, nós declaramos que jamais nos falte a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Senhor e as doces consolações e comunhão do Teu Espírito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família e igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua semana em nome de Jesus. E você que está em casa, que lindo, que maravilhoso. Deus vai permitir algumas coisas para que você possa viver o sobrenatural dele, tá? Então não se preocupe, Deus está cuidando, Deus está remanejando, Deus está fazendo, Deus está gerando para que você possa glorificar o nome dele e celebrar a ele como seu Deus. Que Deus abençoe você, tenha uma excelente semana em nome de Jesus.